Olá, olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Expresso Leadcast. Hoje é especial porque a gente está no episódio 010 e para isso eu trouxe uma pessoa muito especial que eu já acompanho no Instagram há muito tempo. Eu tenho a honra de ter esse cara aqui comigo para tomar um café comigo. Então vem comigo aqui, Paulo Cardoso. Obrigado, viu? Obrigado, meu irmão. Obrigado pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui também. E vamos conversar bastante aí sobre vários assuntos interessantes nesse dia de hoje. Legal, legal. Então, para começar, eu queria perguntar para ele aqui. Algumas pessoas aqui no Instagram me perguntaram, né? A galera gosta muito de falar com você sobre relacionamento, né, sobre estilo Sim, de vida é. e tudo. Eu queria saber aí de você, como é que... Você casou há pouco tempo, né? Casei há pouco tempo. Na verdade, eu casei praticamente, foi tudo muito rápido, né? Eu casei em abril, a gente está em novembro, eu casei em abril, mas eu conheci a minha esposa, a gente se conheceu faz um ano. Olha aí. Então, em um ano, a gente se conheceu em outubro, em um ano a gente casou, noivou, casou, e agora ela está grávida de 5 meses. Muito bom, As muito coisas bom. são rápidas, né? É isso aí, é isso aí. E eu faço uma pergunta padrão aqui para as pessoas que eu convido. Normalmente Uhum, são as pessoas aqui dos Estados Unidos. Eu pergunto como é que foi a adaptação do Brasil para cá. uhum, E eu sei um pouco da sua história, né? Eu sei que você já morou fora também. uhum, Você podia falar um pouquinho de como foi a sua adaptação de quando você morou fora? Onde você morou? Quanto tempo você ficou? Como foi essa adaptação? uhum. Quais perrengues você teve lá? Fala um pouquinho. Cara, então, para quem não me conhece, né? Sou o Cardoso Mundo, sou mentor, sou terapeuta, e eu tô nessa jornada do digital. Eu comecei a me tornar um pouco mais conhecido faz uns 3 anos, mais ou menos. Mas antes eu era uma pessoa totalmente, como diz mesmo? Totalmente, uma pessoa que Offline? offline, uma pessoa do Low offline, profile. low profile. É. Meu perfil do Instagram tinha 1.500 seguidores, eram amigos, pessoas que eu conhecia, etc. Só que a minha história começou, eu costumo dizer que a minha história começou lá em 2014. 2014, naquela época de Copa, Dilma, protestos no Brasil, eu estava muito satisfeito com o país. E eu decidi sair da polícia. Eu era policial militar, participava daqueles protestos todos, aquelas coisas. Eu falei, oh, meu Deus. E eu decidi sair daquilo e eu fui para Europa. Então, assim, eu nem pensei muito. Eu simplesmente. Quando a gente pensa demais, a gente não toma ação. Se você começa a pensar, racionalizar muito, acaba que as melhores ações que você vai tomar, você não pode pensar muito, porque elas exigem muita, muita coragem. E se você fica pensando muito, você trava. E aí eu fui para a Europa, Uhum. né? Como que foi a minha adaptação lá? No primeiro momento, assim que eu cheguei, eu tomei um baque. Por quê? Eu saí de uma profissão no Brasil que era valorizada principalmente na minha família, que eu era um policial militar, era senhor, autoridade, etc., concursado público, por mais que ganhasse pouco, né? Na minha família, na minha realidade, era algo muito grande, né? Uhum. Então eu abandonei aquilo e eu cheguei na Europa para lavar louça em restaurante. Uau. Então, no primeiro momento eu tive que me adaptar comigo mesmo no sentido do orgulho, né? Aquela coisa, porque quando você é imigrante, quando você chega num lugar, cara, você não é ninguém. Você chega simplesmente para começar uma nova vida e você não é ninguém. Todo aquele seu prestígio ou qualquer coisa que você tenha conseguido lá para trás, aquilo ficou no Brasil, né? Eu acho que é um pouco diferente quando a pessoa sai de uma dificuldade muito grande lá e chega aqui ou É chega na isso aí. Europa. É isso aí. Porque para ela, quando ela sai de uma dificuldade, ela chega aqui, ela nota no paraíso. Mas quando você tem uma vida minimamente estabilizada, minimamente, você chega aqui e você não é ninguém. É Então, isso no aí. primeiro momento, eu tive esse baque, né? Fiquei um tempinho para me adaptar a essa realidade e tudo. Só que, cara, logo em seguida, eu virei a chave total, assim. Eu falei, não, eu tô aqui, eu vou fazer dar certo aqui, vou prosperar aqui, eu vou conhecer a cultura daqui. Por que que eu vejo acontecendo, Léo? E aqui eu tenho certeza que você vê isso acontecendo também. Os brasileiros, quando eles saem, não só brasileiros, outras nacionalidades também, Uhum. quando sai do seu país, eles tentam levar a cultura deles para o lugar. Então Exatamente. você chega aqui, você só fala com brasileiro, só vai em restaurante brasileiro, você esquece que você está nos Estados Unidos ou na Europa, como eu estava, e você quer viver no Brasil. E aí o fruto do seu trabalho todo, inclusive, é esse. Você trabalha para poder mandar dinheiro para onde? Para o Brasil. Uhum. Então você vive um período, o período que você vive fora é um período de muita infelicidade, porque você nunca está 100% presente. Você saiu do Brasil para buscar algo melhor e agora você está aqui com a oportunidade de viver algo melhor, mas pensando no Brasil e pensando no dia que você vai poder aposentar, comprar um sítio e ser feliz. Esse dia nem chegou. Então, para mim, cara, graças a Deus, com a minha compreensão, eu consegui virar essa chave muito rápido. Eu consegui ter amigos belgas, só frequentava lugares belgas, não é desmerecendo o Brasil, mas eu Não, estava na entendo. Bélgica.
É isso aí. Entendeu? Tava na Concordo com Bélgica você. e eu tinha grande oportunidade de desenvolver lá, de crescer lá, de absorver. Poxa, aprendi francês muito rápido, cara. E os brasileiros estavam lá há 10 anos e não falavam francês. Entendeu? É raro, mas acontece sempre. É raro, mas acontece. Então, eu não sei como é aqui nos Estados Unidos, mas Demais. é, né? Demais aqui também. Eu também Bom, eu já morei na Nova Zelândia, né? Sim. Antes de vir para os Estados Unidos, com 18 para 19 anos, eu passei 6 meses na Nova Zelândia. Uhum. E é legal porque na Nova Zelândia, na época que eu fui então, não tinha WhatsApp, não tinha FaceTime, nada disso. Então eu passei 6 meses sem ver a minha mãe, sem ver a minha família, sem ver meus amigos, absolutamente isolado. Uhum. Então foram 6 meses de pura imersão. E eu falava com a minha mãe a cada 15 dias, super caro e tal, mas eu não via o rosto dela. Quando eu voltei pro Brasil, inclusive eu voltei de surpresa, eu me lembro até hoje que eu falei para todo mundo que eu chegaria dia 7 de março. Uhum. Eu cheguei dia 5 no aeroporto e liguei para minha mãe no aeroporto. Mãe, cheguei. Aí ela foi me buscar. Ela levou um susto, obviamente. Cara, quando eu pisei no aeroporto, eu me arrependi de ter voltado. Na mesma hora, assim. Mas eu não é porque, igual você falou, eu não tô querendo desmerecer o Brasil, nada disso. Mas é porque eu tinha evoluído tanto, eu tinha imergido tanto em outro país, então amadurecido e tudo mais, que quando eu voltei e vi tudo igual, os meus amigos trabalhando da mesma coisa, minha mãe do mesmo jeito, com o mesmo carro, com a mesma roupa, o apartamento tudo igual, e eu tinha me tornado outra pessoa. Uhum. E por que eu tô falando isso? Porque quando a gente veio para os Estados Unidos, a gente decidiu, eu já vim com a família. Eu já vim casado com a Jussara e pai da Valentina, já com de 3 para 4 anos na época. Uhum. Cara, aconteceu o seguinte, quando eu pisei o pé em Orlando, na minha mente, igual você falou aí, nasci aqui. E isso foi muito importante, porque a gente passou por desafios. A Jussara nunca tinha saído do país. Uhum. Então, quando teve a adaptação dela, inclusive com gravidez, né, que a gente teve neném aqui e tudo, toda a adaptação que teve, emocional, hormônio, aquela coisa toda, eu ficava lembrando o tempo inteiro da Nova Zelândia. Eu falei, cara, aquilo ali me preparou para suportar o que eu estou passando hoje. Uhum. Porque é exatamente o que você falou. A galera vem, passa um tempo, mas não deixa de viver o Brasil. Todo dia tem que ficar ligando, todo dia tem que ficar lá falando, todo dia tem que ficar mandando dinheiro, Uhum. todo dia... Cara, e não vive aqui, né? Isso aí que você falou pra mim é o que eu vejo mesmo, É, realmente. tem que comer a comida de lá. A saudade, cara, é algo muito perigoso. E sempre que eu falo isso com as minhas alunas, nas minhas mentorias, sempre tem uma resistência muito grande quando eu falo isso, que a saudade é perigosa. Porque essa coisa que a gente sente, né, quando a gente olha para o passado e a gente tem uma nostalgia e uma saudade do tempo que passou, na grande maioria das vezes, isso isso prende a gente naquele lugar, sabe? Quando eu olho para o meu passado com saudade dele, é porque o meu presente não está sendo satisfatório. Não está sendo. Porque hoje, quando eu olho para trás, eu tenho zero saudade do meu passado. Zero saudade. Evidentemente que quando você perde algumas pessoas, né, as pessoas morrem, etc., a gente vai ter uma saudade dessas pessoas. Só que até nesse lugar, se você tiver muita saudade, isso é prejudicial. Olha aí. Porque essa saudade, ela tem que ser numa medida onde a pessoa seja lembrada com carinho, etc., mas não que faça aquela falta absurda que não te deixa viver o agora e aproveitar as pessoas que estão vivas agora. Porque eu vejo muita gente, cara, o luto é normal. As pessoas, elas realmente morrem com quem morreu durante um tempo. Mas eu vejo muita gente que se enterra com quem morreu. Nossa, que E forte. fica muito tempo ali, sabe, naquele luto e a vida acaba. Então a saudade, ela é muito perigosa. Quando você tem muita saudade, eu tenho saudade do Brasil, eu tenho saudade da comidinha da minha mãe lá daquele lugar, eu tenho isso, eu tenho aquilo, é porque o seu presente ele não está sendo satisfatório. Porque se o seu presente estiver sendo satisfatório, você não vai querer voltar para onde você saiu. Só que o que as pessoas fazem? As pessoas elas buscam uma forma de consolar, de se consolarem. Então elas precisam sentir um certo prazer. Então elas se apoiam naquele tempo que elas viveram no passado e taranã, É isso aí. para não encarar a realidade do presente, entendeu? Não, isso que você me falou me fez lembrar um filósofo, eu não me lembro o nome dele agora, um filósofo famoso no Brasil, que ele falou da experiência da pamonha. Ele é até meio engraçado, ele fala algumas coisas assim engraçadas. Ele falou assim, cara, quando eu tava viajando, explicou uma história, eu tava viajando, comi uma pamonha, eu tava com muita vontade de comer pamonha. Aí ele comeu aquela pamonha assim, mas ele saboreou com tanto... Nossa, foi maravilhoso. Aí o que ele fez? Vou repetir a pamonha.
A segunda já não foi igual à primeira. Aí falou, não, peraí, tem alguma coisa errada. Deixa eu comer a terceira. Comeu a terceira. Comeu várias pamonhas, deve ter passado mal. Mas o que essa história quis dizer? Que aí ele ficou com aquela impressão da primeira, é a mesma coisa da saudade, sabe? Você fica com aquela sensação de resgatar aquele sentimento que você teve no passado, que foi a primeira pamonha, que já é passado, e ele não consegue mais viver aquilo. E o que eu vejo é que muitas pessoas que moram aqui um tempo e voltam para o Brasil, eles se arrependem. A maioria. Porque vão buscar aquilo que viveu. Aí quando chega lá não é nada daquilo. Só que aquilo é só uma lembrança. É isso aí. É uma ideia, uma fantasia. Aquilo não volta. É isso não tem aí. como voltar. Então a pessoa vai viver sempre numa infelicidade. Por quê? Porque ela está se apoiando numa coisa que não existe mais. Então, aquela época que você vivia na escola, aquela época que você tinha amizade com seus primos e primas, etc., aquilo tudo faz parte do passado, aquilo é página antiga. E muita gente se apoia nesses sentimentos do passado. Então, eu sempre falo, com as minhas alunas sobretudo, a nostalgia é muito perigosa. Se eu tô um cara nostálgico, eu tenho que me observar. Eu tenho os meus amigos de infância, amigos que estavam lá atrás comigo, e que eu guardo carinho por eles, evidentemente. Mas eu não fico pensando neles. É isso aí. Eu não fico, aquele tempo que a gente fazia isso. Eu tenho um profundo carinho por eles. Se eles me ligarem agora, precisar de qualquer coisa, eu vou ajudar eles, evidentemente. E eu tenho certeza que se eu ligar para eles agora também e pedir alguma coisa, eles vão me ajudar. Só que eu não fico, sabe, navegando nas lembranças e lembrando como era gostoso, como era maravilhoso. Por quê? Eu tô tirando a minha energia, meu foco, da única coisa que pode transformar minha vida, que é agora. Boa. Entendeu? A gente tem que virar a chave, cara, e viver a vida com intensidade, com presença. Quantos brasileiros não estão aqui nos Estados Unidos, na Europa, mundo afora, e não abandonaram o Brasil, não deixaram o Brasil? Não aprendem inglês, não aprendem a cultura, não se desenvolvem, não vão em lugares americanos, não têm amigos americanos, etc. Não se abrem. Então, assim, o cara está aqui com uma grande oportunidade de se desenvolver, mas não está. Está fechado, como se estivesse preso no Brasil. É isso aí. Não Nossa, é? concordo demais. Penso exatamente igual você. E eu busco realmente estar perto. Né? A gente vai numa igreja americana, a gente adora lá. Algumas coisas assustam a gente, porque culturalmente eles são muito diferentes. Mas é legal porque a gente aprende também. Sim. E é engraçado porque culturalmente falando, me veio uma coisa na mente agora. Uma vez, a minha esposa, ela ajuda lá com as crianças. E aí, algumas vezes, na verdade, ela não respondeu quando eles perguntaram se ela podia ir ou não. Porque aqui eles normalmente não usam WhatsApp, é SMS. A minha esposa não olhou. E aí, um dia, essa líder encontrou a gente lá na igreja. E ela falou assim, responde sim ou não. Mas aí você fala se você vai querer ou não. Pareceu meio ríspida. E eu fiquei analisando ela falar. Quando a gente saiu, eu perguntei para minha filha, que hoje já tem 10 anos, a que chegou aqui com 3, ou seja, americana. O nome dela é Valentina. Eu falei assim, Valentina, você achou que aquela tia lá foi rude, né? Foi grossa com a gente? Ela falou, não, ela só perguntou, porque se quer vir, fala que quer. Se não quer, fala que não quer. Aí eu falei com a minha esposa, eu falei, tá vendo, amor? Porque às vezes a gente julgava a Valentina de ser grossa com a gente. Mas ela só estava sendo direta, porque ela aprendeu culturalmente. A cultura deles é mais direta. Eles são mais diretos mesmo. E, cara, tá certo, pô. Cara, a gente tá te chamando pra vir aqui. Quer? Fala que quer. Não quer, fala que não quer. Não precisa justificar. Não quero saber. Porque eu tenho... Não, só fala sim ou não. Eu só preciso saber porque eles têm que se programar para chamar outra pessoa, ou não. Você pode contar ou não. Então, isso a gente aprendeu muito, né? Você falou aí, e eu acompanho você, né, no Instagram e tudo, de alguns treinamentos que você tem. Eu vejo que você trabalha muito com um público feminino. Como é que veio essa ligação do público feminino com os seus treinamentos? Começou nessa época aí, desse seu momento como imigrante, ou foi depois? Aonde é que surgiu essa vontade, essa sede sua de ajudar as pessoas? Como é que foi isso? Cara, o início, lá atrás. Foi depois. Na verdade, quando eu estava lá na Bélgica, eu tinha uma amiga que ela tinha uns 50 anos, mais ou menos, era casada com um belga, e ela passou por um problema de relacionamento. E na mesma época, eu estava passando por um problema de relacionamento. E eu me lembro que eu estava muito mal, mas assim, muito mal. Por quê? Porque eu estava sofrendo de uma coisa que o imigrante sofre quando ele muda, que a maioria não tem noção, não tem ciência disso, mas é o que a gente chama de desamparo social.
ou desamparo afetivo. É quando a pessoa sente que ela está desamparada, ela sente que ela está sozinha, que você não tem amigos íntimos por perto, você não tem família por perto, você não tem o colo da mãe para chorar. Então você sente que você está solto no mundo. É um desamparo. Eu estava passando por isso. E eu só tinha essa pessoa na época e a família dela, então eu estava amparado nela e na família. Quando a gente terminou, eu estava sozinho de novo, totalmente. Eu lembro que eu estava sofrendo muito. E quando essa amiga chegou com um problema para mim, e eu estava tentando ajudar ela a resolver, eu me lembro que enquanto eu tentava ajudar ela a resolver, eu não sofria. Tipo, quando eu tentava ajudar ela a passar pelo problema dela, um final de relacionamento, ela chorava muito, ela estava com depressão, ela estava muito triste. E quando eu estava tentando ajudar ela, o meu sofrimento era totalmente amenizado, eu meio que me esquecia do meu sofrimento, né? E aquilo ali eu já peguei uma chave poderosa, que quando a gente foca no nosso sofrimento, ele cresce, ele aumenta, ele se torna, a gente se afunda, a gente se afoga nele. Não quer dizer que a gente não tenha que olhar para o nosso sofrimento, mas quando a gente foca nele, a gente mergulha e não consegue sair. Beleza, voltei para o Brasil e na época eu comecei a criar conteúdo, assim, eu comecei a ver o TikTok e tudo, eu comecei a criar um conteúdo no TikTok. E de repente eu falava de coisas minhas, assim, coisas que eu acreditava, sobre a Bíblia, a espiritualidade, sobre relacionamentos. E quando eu falava sobre relacionamentos, a mulherada começava a seguir e vinha. Então aconteceu naturalmente. Um dia eu acordei, já estava, meu Deus, já estava com, sei lá, uns 200 mil seguidores na época, porque foi muito rápido, foi coisa de 3 meses. Uau. E eu fui olhar o público, e o público era 96% feminino. Que isso, cara. Então, não foi eu que escolhi o público, foi o público que escolheu. E eu falei, cara, se aqui só tem mulher, eu vou virar a comunicação para mulher. Antes eu falava com todo mundo, geral. Falava, vocês, falava leões e leoas, uma coisa assim. Mas eu comecei a falar só com o público feminino. Por quê? Poxa, eu estou falando só com 4% de homem. Vou falar diretamente com elas que elas vão se sentir mais ouvidas. E aí eu comecei a focar só em mulher. Por que só mulher? Porque geralmente era a mulher, é a mulher que busca o desenvolvimento pessoal. O homem, apesar de buscar também, ele busca muito menos. Espiritualidade, desenvolvimento pessoal, saber lidar com as emoções. Cara, o homem não tá ligando para essas coisas. O cara, geralmente, ele busca coisas de carro, como pegar mulher e como ganhar dinheiro. É isso aí, público Olha aí. masculino. E aí aconteceu. E depois, eu meio que entendi isso na minha vida, que eu fui criado entre mulheres, na verdade, né? O meu pai, ele era um pai presente, evidentemente, mas eu tenho 3 irmãs, então eu não tenho nenhum irmão. E na minha família existe muita dor feminina. Depois eu fui entender isso, né, durante os processos. Existe muita dor da avó, antes da avó, das tias, das primas. Existe muita dor no meio feminino da minha família. E depois eu entendi que era uma missão meio que era um chamado para isso, sabe? E aí as coisas começaram a acontecer. Aí eu virei toda a comunicação público feminino e hoje eu tenho aí as leoas que me acompanham. É isso. Aí surgiu, então, nessa época, o Despertar das Leoas, então, que é um dos seus principais treinamentos ou não? O despertar da leoa foi o meu segundo treinamento, mas foi o maior, foi o primeiro, né? No sentido de, foi o maior. Antes eu tinha o Calmamente, ainda tenho, Calmamente. até hoje, que é um processo de um detox emocional e uma reconexão espiritual. É um processo de 31 ou 21 dias, onde ela vai ali, durante esse tempo, se conectar mais a Deus, entender mais os seus pensamentos, dominar a mente, dominar as emoções, etc. O despertar da leoa, ele é um passo depois do calmamente, é um passo mais profundo, porque são 3 meses ali comigo, né, mentorias semanais, onde a gente vai dar um passo em direção ao passado, ver infância, reconexão com a ancestralidade, onde a gente vem também numa pegada espiritual muito profunda. Então, onde a gente vem com as nossas sessões de hipnoterapia, toda sessão, no final, a gente faz uma dinâmica onde eu construo uma linha para poder reprogramar o subconsciente delas e trabalhar durante aquela semana. Então é algo mais profundo, mas é um dos meus principais programas. Quando é que você estudou sobre isso? Psicanálise, né? Você estudou. Psicanálise, hipnoterapia, programação neurolinguística e depois eu mergulhei também na constelação familiar. Uau. Então, assim, eu comecei a estudar tudo isso
eu não tinha nenhuma formação nisso. Eu só tinha o meu próprio conhecimento que eu buscava, o meu autodesenvolvimento, só. Legal. Só que lá em 2020, no final de 2020, quando eu comecei a fazer conteúdo e começou a viralizar, eu falei assim, cara, tá, tem 80 mil seguidores aqui agora. A minha pergunta foi essa, cara. A minha pergunta não foi como eu posso ganhar dinheiro, a minha pergunta não foi o que eu posso fazer para vender para eles, porque era 2020 e esse negócio do marketing digital não estava estourado. Não estava. Eu falei, a minha pergunta foi, como eu posso ajudar mais essas pessoas? Como eu posso me preparar mais para essas pessoas? E aí foi onde eu comecei a buscar cursos. Aí eu fiz uma formação completa em hipnose clínica, hipnoterapia. Eu fiz uma formação, fiz várias formações de coach, fiz uma lá, aquela formação da Febracis e tal. Na época não valeu muito a pena para mim não, mas fiz. E fiz tantas outras formações de psicanálise, de hipnoterapia, de programação neurolinguística. Isso em um espaço de tempo bem curto, cara. Foi coisa de 6 meses. E aí eu comecei a ajudar cada vez mais, a abrir processo de mentorias e fazer atendimento particular, etc. Boa. Desses treinamentos que você fez, né, de todos esses, de hipnoterapia, etc. e tudo, qual... A pessoa está passando por uma dificuldade. Uhum, Um processo depressivo, depois eu quero que você fale sobre isso também. uhum, E ela está buscando, cara, melhorar as emoções, sair desse lugar de dor, né, que muita gente fala, né? uhum. Quais desses que você recomendaria a pessoa buscar primeiro? Ah, eu tô num momento de tristeza profunda. Eu preciso buscar alguma coisa, preciso buscar uma luz no fim do túnel. Você acha que dentro do autoconhecimento existe tudo isso aí que você falou? Qual deles você vê como recomendação máxima, em primeiro lugar, para a pessoa buscar? Começar da base. E o que é a base para uma pessoa que está sofrendo hoje? A pessoa está passando por sofrimento, está triste, está com baixa autoestima, está depressiva, ela não está dormindo bem, ela está muito preocupada com o futuro, enfim, ela está com vários problemas básicos, né? Ela não está se sentindo feliz. Cara, a base é um detox. A base é como se você fosse limpar a casa. Você entra numa casa, a casa está suja, a casa está toda bagunçada, você quer fazer uma reforma, você sabe que você tem que melhorar aquela casa, só que você não sabe nem por onde começar. Então a base é um detox, começar a limpar o que está ali dentro. Então seria você fazer um detox do corpo no primeiro momento. Ah, Cardoso, um detox emocional, um detox mental, não, um detox do corpo. Então a pessoa tem que se comprometer a se alimentar melhor, acordar mais cedo. Ela tem que acordar antes das 7 da manhã. Não tem dessa de acordar 9, 10, não. Tem que acordar antes das 7. Quanto mais cedo, melhor. Acordar junto com o sol. A gente foi programado para acordar com o sol. Acorda junto com o sol. Só dela acordar mais cedo, ela já vai ter uma melhora. Porque com o passar dos dias ali, o sono dela vai ser regulado. Uma das primeiras coisas que a gente vê numa pessoa que está com depressão, por exemplo, Léo, ou uma pessoa que está com síndrome de ansiedade, etc., a primeira coisa que a gente tenta regular nela é o sono. A primeira. Para onde você olha? Para o sono. Só que como é que você regula o sono? Dormindo mais cedo? Não, acordando mais cedo. Porque aí você acorda mais cedo obrigatoriamente. Acorda mais cedo, que nos primeiros dias vai ter uma certa dificuldade, mas depois, cara, acordando cedo, você vai querer dormir cedo. Não tem como. Boa. Entende? Então, o primeiro lugar é o sono, é um detox. Sono, alimentação, atividade física. Se a pessoa faz isso durante um mês, a vida dela tem um salto gigantesco. Tá limpa para poder receber um próximo passo, que seria um cuidado das emoções, um cuidado dos pensamentos, etc. Mas primeiro você tem que limpar a casa, e a casa é o corpo. Eu passei por esse processo de falta de sono e isso realmente estava me prejudicando muito, muito, Com muito, certeza, muito, muito. imagino. E você até falou aí que eu te perguntei, cara, teve uma época que eu vi no seu Instagram, que eu acho que você estava até na Europa em 2017. Foi. E aí lá você fez lá uma sequência de stories que você estava passando por um momento muito triste. Eu te perguntei se você estava com depressão. E aqui nos bastidores a gente estava falando um pouco antes, pouco sobre isso. Que eu te perguntei, cara, como é que foi seu processo depressivo lá? E você falou que não estava com depressão, porque eu não aceitei esse diagnóstico. É legal você falar isso, cara. Assim, se você for olhar com os olhos do mundo, das pessoas, eu estava com depressão. Se você olhar assim o que o médico disse, se você olhar o que as pessoas disseram, se você olhar o que estava acontecendo na minha vida, se você olhar com os olhos de fora, você vai falar assim, você passou por um processo de depressão, você estava com depressão.
Só que os meus olhos de dentro, a forma como eu via, eu não aceitei isso. Quando eu comecei a ficar muito triste, muito chateado, muito desamparado, e eu fui buscar uma ajuda médica no primeiro momento, atendi com o médico do Brasil, inclusive, fiz videochamada e tudo, me receitou um medicamento. Ele falou comigo que aquilo era sintomas de depressão e que provavelmente eu estava com uma depressão. E quando eu desliguei aquela chamada, alguma coisa dentro de mim deu um estalo e eu falei assim, não, eu não estou com depressão. Eu não vou aceitar esse diagnóstico. Eu não vou aceitar, não estou com depressão. Eu estou triste, eu estou passando por um momento depressivo. Eu estou passando por um momento depressivo. Não é que eu tenho depressão. E porque quando eu tenho, eu sou depressivo. Isso faz parte da minha identidade. Então isso fica enraizado dentro de você, essa depressão. E depois fica muito difícil você mudar aquilo que está enraizado. Agora, quando você está passando por um momento, o momento passa sem você fazer força, porque tudo passa. Então eu não aceitei esse diagnóstico de depressivo e continuei o processo. Nossa, muito forte isso, porque eu passei por um processo de profunda tristeza, vou chamar assim. E a primeira coisa que eu fiz foi ligar para uma amiga, isso aqui já nos Estados Unidos. Liguei para uma amiga e perguntei assim: ela falava de burnout, né? Quando você passou pelo processo de burnout, como é que foi? Comecei a perguntar a ela. Ela falou: não, eu fiquei assim, 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 assim. Eu comecei a dar o checklist na minha vida. Ela: por que você está me perguntando? Eu falei: cara, eu tô exatamente com esse mesmo sentimento seu. Todos eles eu marquei check-in. Ela falou: então, amigo, você tem que cuidar. E faz muito sentido com o que a gente está falando. Cara, põe o pé na areia, vai fazer uma atividade, sabe, umas coisas simples. Se conectar, né? Natural. Se conectar ao natural. E me ajudou a sair desse lugar e controlar o sono, que é o que eu estava falando antes. Eu até comprei esse anel, né, o Oura Ring. Não sei se a galera que está assistindo já viu falar. Esse anel aqui, ele me ajudou muito com o sono. Por quê? Porque aqui eu consigo entender quais momentos da noite eu tô tendo o sono REM ou sono profundo. E aí eu fui entendendo de quanto de sono REM eu precisava por noite para eu acordar descansado. Porque eu comecei a entender que às vezes eu dormia muito. Tipo assim, imagina, você chega no ápice da exaustão. Eu dormia 8 horas da noite, porque já não aguentava mais. E acordava 9 da manhã. Cara, dormiu muito. Muito. Eu acordava cansado. Não fazia sentido na minha cabeça. E às vezes também acontecia de eu dormir 00:30. Não que eu esteja recomendando aqui para as pessoas dormirem tarde, não é isso. Mas às vezes acontecia de eu dormir 00:30, acordar 6:30 e acordar bem. Quando eu comecei a ter dados sobre o meu sono, eu comecei a entender que tipo de comportamento eu estava tendo antes de dormir. Telas, café, qualquer coisa que me deixa mais ligado, né? Ou conversar de coisas que não faz sentido. Então, às vezes eu tô em casa, cara, vamos ter um papo legal, vamos falar coisa boa aqui antes de dormir, não vamos discutir, brigar e depois ir dormir, porque... E era fato, toda vez que acontecia isso, eu ia analisar o sono pelo celular, aí eu olhava, sono REM baixinho, 30 minutos, 20 minutos, aí eu acabava cansado. Porque eu vi que cada vez que eu tinha o sono REM de mais de 1 hora, de 50 minutos para cima, 1 hora, 1h10, acabou, cara. Eu acordo uma pessoa renovada. E isso começou a mudar. Então eu comecei a ser categórico. Acordava cedo, ia fazer um devocional, alguma coisa, com o pé na grama, ficava ali, ó, um momento de fazer nada, assim. A gente até falou isso um dia desse, falou. né? Ah, eu quero esse momento para não fazer nada. E isso só ou eu consigo à noite, de madrugada, ou de manhãzinha, muito cedo. Então a gente tem que optar pelo melhor, que eu acho que é de manhãzinha, muito cedo. Sim. E eu fazendo devocional, pé na grama, cara, mudou muito. Minha vida fez assim. Graças a Deus eu não parti pro remédio, nada disso. Nunca gostei disso. Eu acho que tem casos que precisa, obviamente, mas eu não entrei nessa e saí disso. Mas eu errei um pouco pelo teu exemplo, porque eu aceitei o diagnóstico. Você aceitou o diagnóstico. Eu aceitei. Eu falei, cara, estou com burnout. Pronto. Você sabe qual que é o nome disso dentro da hipnoterapia? Quem é profissional da mente inconsciente, quem entende o subconsciente, a gente chama isso de sugestionamento. Sugestionamento. E o nosso subconsciente, ele está muito aberto a sugestionamentos. O nosso subconsciente, não adianta você chegar para ele, você chegar para mim e você falar uma informação direta. Isso não vai pegar. Agora, se você fizer sugestionamentos,
o subconsciente capta. Informações diretas, o consciente capta. Sugestionamentos, o subconsciente capta. Como assim? Fui no médico, tomei uma vacina. Aí ela fala assim, olha, é normal ter febre. Olha. E ficar com o local doente. Ó, se você sentir uma febre, se você tiver febre, se você tiver diarreia, ou se você tiver isso, aquilo, é normal, é reação da vacina. Só que, na verdade, não é normal, não é todo mundo que tem. É uma parte das pessoas, inclusive uma parte pequena, é menos de 1% que tem esses sintomas. Só que a médica, ou a enfermeira, ou a pessoa que está de branco, que tem, sobretudo, um grau de autoridade na sua vida, o sugestionamento ele funciona em qualquer pessoa. Só que se for uma autoridade, alguém que representa uma autoridade para você, ele funciona ainda mais. Ou seja, você vai no médico, o médico fala algo para você, olha, é normal o seu cabelo começar a cair agora porque você está passando por isso. O seu cabelo vai cair, porque uma autoridade falou para você e você aceitou o sugestionamento. Então, eu sempre uso uma técnica que é você repelir sugestionamentos. O cara chega para mim e o cara fala assim, olha, é normal o seu braço doer, você vai ter diarreia. Aí eu falo, não, é normal para todo mundo, para mim não. Uau. Eu sempre corto. Você fala... Eu falo, verbalizo. Evidentemente, se alguma situação eu não conseguir verbalizar para a pessoa, ou seja, porque não faz sentido, eu verbalizo para mim, internamente. Boa. Sabe? Mas geralmente eu vou reprimir isso na hora. Então, se o cara fala para mim assim, olha só, é normal você, durante a gravidez da sua mulher, você fazer isso, isso, isso. Se eu entender que esse normal é uma coisa ruim, eu coloco para outro lado. Eu não aceito o sugestionamento, entendeu? E isso é sugestionamento. Ah, o que você está sentindo é uma depressão, é isso e aquilo. Ah, o que você está sentindo... E aí você começa, cara, a ter esses sintomas na sua vida porque você foi sugestionado. Nossa, que forte É isso. fortíssimo. Irmão, a gente tem muro nas nossas casas, a gente tem senha nos nossos telefones, senha no banco, senha do cartão, etc. Mas a gente não tem muro na nossa mente. Uau. A gente aceita tudo. A gente não protege a nossa mente. Tudo que falam pra gente, a gente vai deixando ali, ó. E a gente não consegue, a gente não tem armas para poder defender. Por isso que esse processo de autoconhecimento e o conhecimento é muito importante para você poder ter armas para se defender. Excelente. Massa, excelente. Né? Nossa, forte demais isso, hein? Você começou lá atrás a poder agregar na vida das pessoas através das suas mentorias, seus treinamentos. E eu vejo que você sempre relata no Instagram e até aqui nos bastidores que você fez isso de maneira genuína para ajudar mesmo as pessoas, como você falou aí. Uhum. Lá atrás, você falou, cara, já que eu tô com essa audiência, é uma oportunidade de eu ajudar esse tanto de gente. Uhum. Mas e o lado financeiro também? Como é que isso virou a chave para você? Que você fala, caraca, isso aqui é um negócio interessante, o digital, de modo geral. Uhum. Como é que você construiu um negócio mesmo próspero através do digital? Quando que começou a virar essa chave? Como é que é hoje? Como é que é isso? Conta para mim. Então, lá atrás, quando eu pensei que produzir conteúdo seria algo interessante, eu pensei que se eu tivesse seguidores, seria mais fácil eu vender os meus iPhones, que eu tinha uma loja de iPhone, uma lojinha de iPhone. Olha, essa eu não sabia. E eu tive uma sacada disso, por quê? Porque tinha uma moça lá da minha cidade, que tinha uns 500 mil seguidores, e ela tinha uma loja de roupa. E aí ela vendia as roupas dela, ela sempre postava roupa, etc. Eu falei, cara, essa menina vende muita roupa, porque ela tem 500 mil seguidores. E o que ela posta ali, ela vende. Eu falei, poxa, se eu tivesse seguidores, seria mais fácil eu vender os meus iPhones. Então, no início, eu produzi conteúdo querendo ter audiência para vender iPhones. Olha que loucura. Só que nessa época, um pouco antes disso, numa dessas conversas com Deus, quando você não sabe para onde ir, eu acho que até quando você sabe para onde ir, você tem que ter isso. Eu fazia algumas orações em casa e, cara, eu lembro que todos os dias eu pedia para Deus, eu não pedia nada para Ele assim, eu falava assim, Deus, faz de mim o que o Senhor quiser. Me leva onde o Senhor tiver que levar, eu não quero mais ter vontade nenhuma, pode fazer o que o Senhor quiser. Eu não tinha sonhos concretos, assim, eu tenho sonho de viajar, eu tenho sonho de ter isso. Não, não, faz o que o Senhor quiser e me leva para onde o Senhor precisar que eu esteja. Era isso, cara. E aí, começou a chegar essas pessoas, e de repente isso mudou dentro de mim. Eu falei, poxa, tem que ajudar essas pessoas, né? Porque elas chegavam pelo um conteúdo de autoconhecimento e eu gostava de fazer aquilo. Para mim, esse processo, essa transição de lucrar com isso foi algo um pouco difícil, porque
Eu tinha a percepção que eu tinha que ajudar de graça. Que eu tinha que ajudar, porque quem ajuda, ajuda de graça. Isso aí. Só que, cara, eu percebi, graças a Deus, inclusive áudio de reprogramação mental que eu ouço, que o valor que você gera no mundo, ele tem que voltar para você. Porque senão você seca. Então, quando você ajuda e não recebe, é igual relacionamento. Você faz e não recebe, você seca. Uma hora você não tem mais para dar. Uhum. Entendeu? Uhum. Você não se sente valorizado. E outra coisa, quando você ajuda, entrega, dá, entrega, a outra pessoa não valoriza. Porque eu tive que comprar os meus cursos lá atrás, eu valorizei, eu peguei empréstimo, eu me endividei, eu dei muito valor àquilo e aquilo transformou a minha vida. Agora, quantas vezes você já viu pai que paga curso de filho, o filho não está nem aí, não valoriza? Agora, vai você trabalhar o dia inteiro, à noite para a faculdade, ter que pagar metade do seu salário para a faculdade. Você vai valorizar. Verdade. Entendeu? Então, se você quiser mudar a vida de alguém, se você quiser ajudar a mudar a vida de alguém, essa pessoa ela tem que ter um compromisso com você. E o compromisso, cara, é investimento. Nossa. Porque Isso pesa mesmo. para ela. Pesa o investimento, pesa para ela. Ela comprou alguma coisa de R$ 1.000. Ela vai dar valor. Se fosse de graça, ela não daria valor. Concordo. Não daria. Ela ia ver 1, 2, 3 aulas e acabou. Então, hoje eu faço todo um conteúdo gratuito que ajuda muitas pessoas. E eu tenho um funil de valores que as pessoas querem investir, não em mim, nelas. Nelas. Porque assim, você quer investir R$ 1.000 em você, você tem aqui uma mentoria comigo. Você quer investir R$ 5.000 em você, você tem uma mentoria comigo. E quanto mais a pessoa investe, mais resultado ela tem. É simples, porque ela está investindo nela, no conhecimento dela. Aí eu pergunto assim, pô, será que você não vale R$ 5.000? Será que você não merece investir R$ 5.000 em você? Então, para mim, lá atrás, foi um pouco difícil fazer essa transição, porque eu me sentia meio... eu sentia que eu tinha que fazer de graça. Eu me sentia meio mal de estar cobrando, eu tinha dificuldade de cobrar, de falar o preço, de falar valor, eu tinha muita dificuldade disso. Mas depois, cara, Deus clareou a minha mente e falou assim, não, a pessoa se ajuda quando ela paga, quando ela tem um comprometimento. E aí tudo isso foi virando um negócio. Então hoje eu entendo que eu ajudo as pessoas quando eu vendo para elas. Uau. Aí virou a chave, hein? Virou a chave. Quando eu entendi que eu ajudo as pessoas quando eu vendo para elas, virou a chave total. Pô, eu sou muito ajudado quando eu vou ao mercado e eu compro arroz, eu compro comida, porque eu não tenho que plantar e nem caçar e nem fazer nada. O cara chegou e está me vendendo Excelente. pronto. Quando o iFood vem na minha casa e traz uma pizza, um hambúrguer ou qualquer outra coisa, quando eu entro num ônibus ou quando eu vou numa gasolina, eu vou lá, eu estou pagando. Então, assim, eu estou pagando e eles estão me ajudando. Não tenho que ir lá tirar a gasolina, pegar o petróleo. Então, no conhecimento é a mesma coisa. Você compra um livro, você compra um curso. Então, quando eu virei essa chave que eu ajudo as pessoas, quando eu vendo para elas e essas pessoas serão comprometidas, que você não vai conseguir ajudar todo mundo, só as comprometidas, tudo virou e a gente conseguiu construir aí um negócio, graças a Deus, milionário na internet. Mas milionário não porque fatura só isso, não é isso. Mas é porque gera um valor milionário na vida de muitas pessoas. Uau. Então, é natural. E é legal, porque você falou que você começou a atrair público através de conteúdo de autoconhecimento para um negócio que era de celular, não é isso? Loucura, né? E comigo também eu percebo que muita gente chega para falar comigo ali no direct, muita gente assim, né? Meu perfil começando, para falar de paternidade, porque isso é muito natural para mim. Né? Eu tô sempre expondo de certa forma como eu lido com a paternidade, como é que é lá em casa com a paternidade, com as minhas filhas, como é que eu converso com ela. Ontem mesmo eu fiquei mais de uma hora conversando com a minha filha de 10 anos, né? E é engraçado porque eu vou até entrar no assunto aqui que me lembrou que eu pedi ajuda para ela, para a gente criar uma rotina. Uhum. Eu falei, olha, Valentina, eu preciso da sua ajuda. Você me ajuda? Criando um senso de responsabilidade mesmo para ela, sabe? Eu Uhum. preciso de ajuda sua de manhã, porque a gente tá saindo aqui na correria. Eu, às vezes, te deixo atrasada na escola. Eu não gosto desse sentimento de deixar atrasada. Então, me ajuda. De manhã, eu não quero me preocupar com isso. Olha, vamos acordar a tal hora. Você já cuida disso, disso, que você sabe que tem que cuidar mesmo. Já faz isso aqui. É menos uma coisa na minha cabeça. Então, a gente ficou mais de uma Uhum. hora e ela falou, não, eu tô com você, vamos junto e tal. Então, quando eu exponho esse tipo de conteúdo na internet, as pessoas se identificam, sabe? Uhum. E aí chega muita gente aqui.
E pessoalmente também. Tenho amigos aqui em Orlando ou no Brasil, que às vezes eu vou conversar com eles. Teve uma vez que um amigo meu falou assim, ele tem filha menina também, e a gente tava na rua, ele chegou pra mim e falou assim, Léo, você devia falar mais disso, cara, na internet. Sabe por quê? Porque às vezes eu saio com a minha filha, que é pouco, às vezes, ele falou, cara, eu até vejo você saindo, eu preciso sair mais. E como é que você faz quando vai no banheiro? Porque ela é menina, o que você faz? Você vai no banheiro masculino ou você vai no feminino com ela? O que você faz nessa situação? Eu não sei. Cara, você tem que falar essa coisa básica, que pra você é básica. Eu falei, cara, olha que louco. E aí você vai atraindo pessoas, né, pra te ouvir. Eu falo, cara, é do mesmo jeito que você falou aí, sobre autoconhecimento, quando você trabalhava com o celular. E você foi atraindo um público, né? Foi. Mas beleza. E, bom, você falou Despertar da Leoa, Calmamente. Quais outros treinamentos você tem? Rapaz, eu tenho muito treinamento. Uau. Eu tenho um treinamento que eu gosto muito dele, que é o desafio 20 em 20. 20 e 20. Que é uma loucura, que eu fiz um desafio, eu peguei 20 livros que eu já tinha lido, 20 livros muito bons, assim, que me ajudaram muito lá atrás. Eu fiz um resumo de cada livro e eu gravei uma aula de cada livro. Então, qual que era a proposta? A proposta era você vai ler 20 livros em 20 dias. Então, ela não precisava ler, porque eu li, eu resumi e eu fiz uma aula gravada. Então, cada aula tinha mais ou menos 1h20 de duração e eu trazia o filé do livro, entende? E, cara, depois de 20 dias, a cabeça da pessoa estava assim, explodindo, porque é muito conteúdo, é muito conhecimento em 20 dias. Porque as pessoas não lêem 20 livros na vida, cara. Verdade. Você imagina você ter acesso ao conhecimento de 20 livros muito bons em 20 dias, né? Evidentemente, depois ela tem que revisar o conteúdo anotado, que a gente mandava um PDF para ela também, para ela poder internalizar aquele sentimento ali. Então, é um conteúdo de muito desafio. A gente tem um processo que a gente fez, que foi um Sabedoria Bíblica, que foi onde eu fiz Eclesiastes e Provérbios. Eu peguei os dois livros, eu tirei todos os dois livros e eu dei a minha visão sobre os dois livros. Foram uns 60 dias de curso e ficou gravado isso. Então, essa sabedoria bíblica que está lá de Salomão, né, Eclesiastes e Provérbios. Eu tenho o fator fêmea, que é uma coisa um pouco mais primitiva, está muito ligado à psicanálise, para poder ativar um pouco mais dessa energia de leoa nas mulheres, para elas serem mais poderosas mesmo, né? Porque elas perderam essa identidade de fêmea delas, essa força feminina, elas perderam. E eu tenho vários outros, cara. Vários legal. outros. É bem bacana. Uma pergunta mais profunda aí sobre espiritualidade. Eu vejo você falar de espiritualidade, mas de maneira não religiosa, eu gosto. Sim. Se fosse para me te perguntar assim, defina Deus para mim, qual seria a sua resposta? Cara, olha a pergunta do cara. Defina Deus. Eu acho que é uma responsabilidade muito grande, né? Você definir Deus. Mas se eu fosse ser ousado nesse momento e tentar definir o que é Deus, para mim, ele é o que está na Bíblia. O que é? Deus é. Então, ele é tudo. O que é Deus? O que é Deus? Eu acredito, Léo, de verdade, e a gente tem que fazer um exercício para tentar entrar nesse lugar, que quando você fala que Deus é porque Deus é tudo e nós fazemos parte do todo. Porque a gente tem a mania de olhar para o planeta Terra como se ele fosse algo isolado, para nós como se fôssemos isolados, mas eu imagino que, para as pessoas entenderem, que é como se Deus fosse um corpo e nós fôssemos células desse corpo e tudo o que está nesse lugar faz parte desse grande corpo. Então, o que é Deus? Dificilmente alguém vai chegar e vai conseguir falar o que é Deus. Por isso que ele mesmo disse que eu sou. Ele mesmo falou, eu sou. Então, o que é Deus? Deus é. Então, ele é tudo, cara. Ele está em todo lugar, está em todos os momentos. Ele está no passado, no presente, no futuro. Ele está nos outros universos. Se a gente for entrar numa viagem mais profunda aqui, falar de universos paralelos, de presente, de realidades opostas. Deus é tudo. E a gente está conectado a esse todo. E quando você... É difícil, muito difícil. Eu falando aqui é muito difícil da pessoa entender. Mas quando você de verdade entende que você é como se fosse uma célula desse todo e que tudo está 100% conectado, cara, quando você entende isso, o corpo, o todo, ele se torna saudável para você. Então a vida começa a se apresentar numa ordem bacana para você, sabe? Então, cara, Deus é. Forte, hein? Deus é tudo.
O tempo todo. A gente tá conectado, tudo tá conectado. Deus é. Mano, a gente tá conectado. Tipo, eu fui esses dias. Olha que loucura. Eu fui esses dias num dentista, um excelente dentista, um cara assim que eu nunca vi na minha vida um dentista igual esse cara. Que é o Dr. Júnior, tem até falado o nome dele. Dr. Júnior, lá de Balneário Camboriú. Júnior Silva. Não, é impressionante. Ele me disse, né? Ele mostrou como que os seus dentes, a sua boca, impacta o seu corpo. Ele disse que tinha um jogador da Alemanha que ele estava com muito problema no joelho, o joelho dele inflamava lesão, inflamava lesão, inflamava lesão. E que fisioterapeuta, médico, tudo. O cara tava com problema na boca, cara. O Que cara tava tipo isso? com cárie e essa inflamação entra na corrente sanguínea, a boca entra na corrente sanguínea, e isso inflama o joelho. Ou seja, o que está acontecendo no seu joelho, às vezes é uma coisa que está na sua boca. O que está acontecendo na sua mão, às vezes é uma coisa que está no seu pé. Por quê? O corpo está todo ligado. Não Perfeito. adianta, é um sistema único, entendeu? Então não adianta você cuidar de uma coisa. Não, cara, tá tudo ligado. Pô, o que tem a ver o dedo com a orelha? Tudo, tem tudo a ver. É. Tá no mesmo sistema. Minha esposa teve uma experiência aqui porque ela tem aquela. Eu esqueci o nome, cara, que ela trava a boca de noite. Bruxismo? Não, bruxismo é que arrasta um dente no outro. Uhum. Ela trava. Uhum. Fecha assim. E, poxa, ela quebrou um dente por causa disso. Uhum. E Não também. tá sonhando contigo, não, né? Com raiva, assim. Deve ser. Acumula raiva durante o dia e aí de noite. Mas assim, ela começou. Ela tinha muitas dores aqui musculares, né? Até aqui no pescoço, vai irradiando nas costas. E aí eu levei ela num quiroprata aqui, que ele também é fisioterapeuta. Que eu agradeço demais esse cara. Por quê? A gente chegou lá e ela tava assim, eu tava acompanhando, né? Então ela tava assim na maca, né? E ele com aquelas pistolinhas de massagem, sabe? Aham. Ele chegou com ela assim na perna, igual você falou aí. Ela tava com a perna levantada. Ele chegou assim na perna e, cara, saía lágrima no olho dela. Eu falei, cara, que louco. Aí ela olhou pra mim, ou ele olhou pra mim e falou assim, você quer saber o que eu tô fazendo, né? Ele encostou no meu braço. Cara, assim, um toque. Nada, foi nada. E a mesma coisa que acontecia na perna dela, ela sentia muita dor de sair lágrima. E aí ele foi explicar. Falou, cara, eu entendi o que tá acontecendo com ela. Na verdade, o problema dela é que ela não sabe respirar. Olha isso. Ela faz força para respirar, puxa essa musculatura aqui, porque ela faz assim, para respirar, e vai, ó, na perna. Então ela tem que fazer exercício para poder respirar, porque senão ela não vai melhorar isso. Então, assim, olha que criação perfeita, né? Não, é perfeito. É loucura. Esse dia eu fiquei impressionado. Não, o corpo, ele tá tudo conectado, cara. Esse mesmo dentista, a gente vai fazer lá um processo agora, que eu vou colocar lente de contato, pro sorriso ficar mais bonito, etc, etc. Só que eu nunca tinha entendido a lente de contato assim, dessa forma. Ele vai colocar as lentes da forma certa, para que a minha mordida seja uma mordida funcional, para que o dente certo toque no dente certo e para que tudo seja perfeitamente. Ele vai consertar toda a minha boca com as lentes. E o que isso impacta? Diretamente no sono. Ele falou, cara, você não está conseguindo entrar em muito sono profundo, porque à noite o nosso dente, os nossos dentes, eles têm que se encaixar da medida certa para que ele vibre um pouquinho ali, que é os movimentos do sono. Se o negócio não está pegando, você não consegue entrar. Ou seja, a sua boca, os seus dentes, eles impactam diretamente na sua qualidade do sono, cara. Uau. E eu não fazia ideia disso. Ele chegou, mexeu aqui, minha cabeça quase estourou. Por quê? Muita força. Os dentes estão tocando no lugar errado. Então o cara vai fazer todo um trabalho na minha boca para que eu tenha uma mordida saudável, para que o meu corpo seja saudável. Então não estou indo cuidar da minha boca, estou indo cuidar do meu corpo. Loucura, né? Fantástico, fantástico. Tudo ligado. E falando aí dessa perfeição, né, que é Deus, quando que você sempre teve conexão com Deus, na sua família, desde de mais novo, ou teve um momento que você falou assim, cara, aquilo ali separou o antigo Paulo do novo? Teve. Nossa, teve um momento, sim. Na verdade, a minha mãe, ela levava a gente, ela tentava... Minha mãe nunca foi muito espiritualizada na nossa infância. Ela levava a gente numa igreja católica, numa quinta-feira, um grupo de oração, alguma coisa assim. E a experiência que eu tinha tido na minha vida tinha sido só essa. Padre, igreja católica, etc. Na minha adolescência, eu tive zero contato com Deus no sentido de igreja, assim. Minha mãe ouvia, às vezes, uns louvores, eu odiava, eu não gostava de jeito nenhum desses louvores.
ficava estressado. Nossa, minha mãe o dia inteiro ouvindo esses louvores. Que depois de uma certa idade, quando eu estava adolescente, minha mãe começou a buscar uma igreja evangélica e tudo, e aquilo me irritava, cara. Uhum. Até que eu não tinha essa profundidade. Só que aí as coisas mudam, né? A vida vem, amadurece, e é aquela coisa. Você não vai pelo amor, você vai pela dor. E aí, lá nessa época, eu estava com essa depressão, essa tristeza, etc., eu comecei a buscar quem? Buscar Deus. Estava sozinho, não tinha ninguém. Uhum. Não tinha amigo, não tinha família, não tinha ninguém. Comecei a buscar a espiritualidade. Comecei a me desenvolver a buscar isso. E aí eu tive um encontro, cara, assim, que foi muito legal, que eu senti como um encontro. Que até pouco tempo atrás, quando eu contava essa história, eu me emocionava. Mas hoje eu já consegui melhorar isso. Eu estava passando por muita dificuldade e eu estava nesse momento de espiritualidade, etc., me sentindo muito sozinho. E tinha uma gatinha, uma gata, na casa onde eu morava, que não era da casa. Ela era meio que de alguém e a gata sempre estava na nossa casa. Não sei o que era isso. E eu sempre fazia carinho, a gatinha muito boazinha e tal. E eu me apeguei a essa gata. Uhum. Até que essa gata um dia desapareceu, cara. Ficou semanas desaparecida. O meu amigo que morava comigo viajou pro Brasil, eu estava sozinho na casa e a gente estava pensando que a gata tinha morrido. Nossa, a gata morreu. E eu sentia muita tristeza por falta dessa gata. Aí um dia eu estava mais em umas orações, estava conversando com Deus, estava ouvindo uma música assim, e nesse dia eu lembro que eu estava chorando, cara, que eu tava uma música ligada assim, aquele momento que você tá só você e Deus, sabe? A Perfeito. música ligada e tal, eu chorando, pá, na cozinha assim, eu cantando e tal, de repente a gata pulou no meu colo, bicho. Tipo, miau, pulou no meu colo, eu de olho fechado, eu não vi. E naquilo, eu até arrepio de falar. Uau. Tá vendo, né? Nossa. Naquele Tá mesmo, viu, momento, gente? cara, tô mesmo aqui. Naquele momento, cara, eu senti uma presença muito forte de Deus, assim, mas muito forte, foi incrível. Como eu senti a presença dele naquele momento, assim, foi muito forte. A partir daquele momento, meu Deus, minha vida mudou, assim, ó. Pra você ver que Deus usa o que ele quiser, quem ele Que ele quiser, do quiser, a jeito que hora ele que ele quer. quiser. Assim, a gata tava desaparecida, cara. E eu Fantástico. tava sozinho em casa, aquele momento, chorando, ouvindo música, rezando ao mesmo tempo, tal, de repente a gata veio e pulou no meu colo. Nossa, cara, que A forte. partir dali eu comecei o meu processo e comecei a trazer um pouco mais essa mensagem para as pessoas de uma forma uma forma um pouco diferente, uma forma não tão religiosa. É isso aí. Eu gosto. Acho que as pessoas conectam bastante, né, dessa Sim. forma. Você tem as pessoas que não conectam, que são E tá tudo bem bem. religiosas, que são igrejistas, né, ou igrejeiras, como esses dias eu fui num culto e o pastor falou assim, a gente é igrejeiro aqui e tal. Eu falei, tem gente que é assim, tá tudo Sim. certo. Tem gente que não. Só que essas pessoas também precisam, entendeu? Não adianta eu querer convencê-las de alguma coisa que elas não querem. É isso aí. Devagar, Eu concordo. entendeu? Antes eu tinha um certo preconceito com certo tipo de doutrina que tem em algumas igrejas. Uhum. E eu ficava, cara, por que tem que ser assim, desse jeito? O povo veste Uhum. desse jeito, fica de um lado assim, do outro lado do outro jeito. E eu ficava, cara, nada a ver isso. Uhum. Mas hoje eu entendo que ela tem um papel muito importante. Porque você Muito. imagina uma favela. E aí você abre uma igreja mais livre, vamos dizer assim, mais tranquila. E aí abre, cara, vai virar uma boate daqui a pouco na igreja, né? Uhum. Então eu acho que tem momentos e tem a importância dela para níveis, né, de pessoas, níveis de Sim, culturais e tudo, todo tipo sim. de... Tem pessoas que precisam de uma igreja mais rígida. É isso Porque aí. se você dá um mínimo de liberdade para elas, elas se perdem. É. Então tem igreja, tem lugares e pessoas que precisam dessa igreja rígida. Uhum. Agora tem pessoas que se você tentar colocar numa igreja rígida, ela vai se afastar de Deus, como acontece. Muitos Concordo. adolescentes e pessoas mais jovens assim, totalmente bloqueadas com Deus porque alguém tentou aprisionar elas em algum momento. Perfeito. Entendeu? Então assim, a igreja, ela serve como um guia, né, para muitas pessoas. Tem gente que precisa muito dessa liderança, dessa guiança bem aqui, ó, bem estreita, senão foge. Agora outras pessoas não. Outras pessoas conseguem se conectar com Deus de uma maneira diferente, conseguem não fazer mal à própria vida, conseguem buscar de outra forma, entendeu? Tá tudo bem. Costumo falar que quando o papo é bom é quando fica com um gostinho de quero mais. Pois Eu é. queria deixar esse gostinho de quero mais. Inclusive, galera, vamos convidar ele para voltar para Orlando, para a gente fazer um novo Não, episódio. agora eu vou ficar direto em Orlando, irmão.
Por Vem pra cá favor. direto, vamos fazer outros episódios, com certeza. É, porque o papo foi fluindo aqui, eu olhei no relógio, caraca, não vamos prolongar muito para poder ter o próximo, né? A gente precisa de umas 3 horas aí para poder trocar ideia sobre tudo. Porque aí você entra nessa parte da espiritualidade, da religião, etc. E aí fica. É Aí a gente verdade, pega. é verdade. Bom, a galera que já te conhece, né? Mas fala aí, o seu Instagram, YouTube, o que você tá fazendo, quais próximos passos que você tá tendo aí no digital, o que você pode... Faz o pitch, meu amigo. Faz o pitch. Ó, próximos passos que eu tô no digital. Na verdade, ó, meu Instagram, Cardoso Mundo. Alguém deve conhecer. Cardoso Mundo, YouTube também, Cardoso Mundo. Mundo de... Por que Mundo? Algumas pessoas me perguntam, seu nome é Mundo mesmo? Não. Mundo é porque lá atrás, em 2016, 2015, quando eu fiz o Instagram, a minha intenção era viajar o mundo. Olha, Aí ficou Cardoso Mundo, porque eu queria viajar e etc. E produzir conteúdo de viagem. Continuo viajando o mundo, não produzo conteúdo de viagem, mas produzo conteúdo sobre autoconhecimento viajando o mundo. Então, boa. Cardoso Mundo. Próximos... O que eu estou vivendo agora? Agora nós estamos numa transição. Eu estou abrindo aqui um network nos Estados Unidos, em Orlando. Estou conhecendo pessoas. Estou começando a investir no mercado imobiliário aqui. Inclusive, você me apresentou, nosso querido João lá. Maravilha. Vou começar a investir aqui com o João. Vou começar a estar ajudando o pessoal aqui também, expandindo. E hoje os próximos movimentos no digital. Agora, dia 25, a gente vai ter uma Black Friday. Olha, Geralmente eu não entro em Black Friday, porque eu acho que Black Friday sabe, vulgariza demais as coisas. Só que, cara, dessa vez eu fiquei maluco e nós vamos fazer também. uau. Vamos fazer uma Black Friday com vários treinamentos por menos da metade do preço de um. Vai ser uma loucura. Por isso que vai ser só um dia. E no final do ano, na virada do ano, a gente vai ter um grande movimento para 2025. Mandei mensagem para a equipe hoje. 2025, nós vamos estar às 52 semanas do ano, 52, se não me engano, a gente vai estar com as pessoas que tomarem a decisão de estarem com a gente em janeiro. A gente vai estar olhando para a mente, para o bolso e para o corpo. 2025 vai ser o ano... Não vai ser o ano da colheita, não, tá? Vai ser o ano do plantio, o ano do preparo, vai ser um ano desafiador. Então, se você quer colher em 2025, não. Você já plantou esse ano. Agora, se você quiser arregaçar mesmo, se desafiar, se tornar uma nova pessoa, plantar, fazer o que precisa ser feito em 2025, aí você vai estar com a gente. Vai ser massa, vai ter força. Quero estar perto, acompanhando. Com certeza, se Deus quiser. Aí. Cara, obrigado, viu? Obrigado. Queria muito Obrigado você, meu irmão. ficar mais tempo aqui falando com você, né, entregando valor aí para as pessoas que estão assistindo a gente. Mas como eu falei, vamos deixar para a próxima aí. Galera, quem está aqui até agora, muito obrigado. Que você possa compartilhar esse vídeo com vários amigos e amigas leoas, por favor. E comenta aqui o que vocês querem falar no próximo episódio, tá? Obrigado e até a próxima. Valeu! Tchau, tchau, gente. Obrigado.